Alô, galerinha do Vixe Med, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu considero assim dos mais relevantes em medicina intensiva. São variáveis hemodinâmicas que você vai interpretar e tomar decisões clínicas em função dessas variáveis hemodinâmicas. Lembrar que o paciente é o paciente. Entretanto, se a gente souber interpretar as variáveis hemodinâmicas que eu vou aqui discorrer com vocês, eu tenho certeza que isso vai facilitar a vida de todos nós, tá bom? Vamos lá então? Vamos começar aqui pela frequência cardíaca. Bom, como vocês sabem, a frequência cardíaca ela é mensurada em batimento por minuto. O valor normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. E toda vez que a gente tem a frequência abaixo de 60, a gente chama isso de bradiarritmia. E toda vez que a gente tem isso acima de 100, a gente fala que é uma taquiarritmia. Observar que tanto a bradicardia como a taquiarritmia, elas podem ser sinusal. Ou fora disso, se não for do ritmo sinusal, você tem que interpretar qual o ritmo que esse paciente está fazendo, porque essa é uma variável extremamente importante e que vai está contida em múltiplas outras variáveis para que você interprete o contexto global do seu paciente. Passando aqui, o volume sistólico é uma das variáveis mais importantes que existe na medicina intensiva e ela pode ser adquirida tanto com ecocardiografia como o catéter da artéria pulmonar, o Swan-Ganz, e pode ser adquirido também com outras tecnologias de termodiluição, como o volume view, pode ser adquirido também através da tecnologia de diferença de pulso, enfim. O importante é que a gente saiba, na nossa prática clínica hoje, notadamente à beira-leito, de que o volume sistólico ele pode ser mensurado através da medida do VTI da via de saída do VE vezes a área da via de saída do ventrículo esquerdo. E ela é mensurada em ml e o valor normal está entre torno de 50 a 80 ml. Dando sequência, a variável que eu queria mostrar para vocês aqui agora é o débito cardíaco. O tão famoso débito cardíaco. A gente sabe que o débito cardíaco é imperioso a sua interpretação para você verificar como é que está seu paciente. Às vezes você tem um volume sistólico baixo e aí o organismo, de maneira para talvez mensurar de maneira adequada esse débito cardíaco, termina levando à frequência cardíaca. Então, o débito cardíaco nada mais é do que o volume sistólico, que eu acabei de falar, vezes a frequência cardíaca. O volume sistólico você adquire através de ecocardiografia ou outras variáveis hemodinâmicas. E a frequência cardíaca com a contagem do pulso ou a visualização simplesmente no monitor ou através de um eletrocardiograma. O valor normal do débito cardíaco é entre 2,8 e 5 ml por minuto, 5 litros por minuto. Veja aqui, ó, litros por minuto. Dando sequência, é importante que vocês tenham conhecimento do que é a área de superfície corporal. Por quê? Tudo que nós vamos falar da agora em diante vai ser de maneira indexada, porque os índices retratam melhor a realidade. Às vezes o paciente muito magro, com um débito cardíaco, vamos supor, de 2,5, está satisfatório para ele. E um paciente que tem um peso maior, uma estatura maior, às vezes o débito cardíaco de 3,5, 4 está insuficiente para ele. Então, nós resolvemos indexar tudo isso. E para que haja indexação, é necessário que você faça a mensuração do área de superfície corpórea do seu paciente, que é feito através desse cálculo aqui que vocês estão vendo acima aqui na nossa apresentação. Não se preocupem com isso, porque isso qualquer equipamento de ultrassom já lhe dá prontinho a área de superfície corpórea. E tendo essa área de superfície corpórea, nós vamos ter um índice cardíaco. O índice cardíaco nada mais é do que o débito cardíaco dividido pela área de superfície corpórea. Aí nós estamos falando de um valor
que varia de 2,8 a 3,6 litros por minuto por metro quadrado, que isso pode ser para um ratinho ou para um elefante, para um ser humano, para um cão, para um gato. Por quê? Porque o volume que o débito cardíaco esse paciente está produzindo, indexado pela área de superfície corpórea, nós vamos estar sempre nessa faixa aqui. Se foi mamífero, vai estar sempre nessa faixa aqui. Então é importante a indexação através da área de superfície corpórea por conta disso. A outra variável que eu queria mostrar aqui para vocês é a pressão venosa central. O que é isso, Rolando? A pressão venosa central é uma pressão exercida, tá certo? Por todo o sangue que está retornando ao coração, tanto do cérebro como da cabeça, como dos membros superiores, dos membros inferiores e do abdômen. Isso na junção bicaval, onde a cava inferior se une com a cava superior, e ali a gente coloca o catéter naquele ponto. Aí ali a gente consegue mensurar a pressão venosa central. Se chama central porque ela está no centro da recepção do sangue venoso de todos os segmentos do nosso corpo. E isso nada mais é a pressão venosa central do que a pressão do átrio direito. E que isso pode, nos dias atuais, ser mensurado através de ecocardiografia ou de ultrassonografia à beira-leito, fazendo essa interlocução do diâmetro da via cava inferior, o seu índice de colabilidade e o que representa isso em milímetros de mercúrio, transportando assim para a pressão venosa central. Então não precisa hoje, nos dias atuais, você ter o seu monitor mostrando a pressão venosa central. Às vezes você precisa dessa pressão para outros mecanismos. E se você fizer a beira-leito, a variação da via cava, o índice de colapsibilidade e transportar isso, a gente vai ver que é o equivalente ao que estaria mostrando o monitor na PVC do nosso paciente. O normal é entre 4 e 8 milímetros de mercúrio. Passando aqui, vamos para o índice de resistência vascular sistêmica. O índice de resistência vascular sistêmica é uma força que é contrário à força inotrópica do coração. Pela segunda lei de Newton, não sei se vocês lembram lá da física, que toda vez que você tem uma ação, você tem uma reação. A ação é o inotropismo cardíaco e a reação é a resistência vascular sistêmica de que esse objeto que está deslocando para frente, que é o sangue, recebe uma força contrária, denominada resistência vascular sistêmica, e que, se você fizer indexado, índice de resistência vascular sistêmica. Lembrar que esse índice ele será sempre inversamente proporcional ao índice cardíaco quando nós estivermos tratando de choque. Por exemplo, no choque cardiogênico, nós temos o índice cardíaco baixo. No entanto, o índice de resistência vascular sistêmica estará alto porque o organismo encontra mecanismos compensatórios no sentido de preservar a vida do paciente. E toda vez que você tem o índice cardíaco empurrando para frente e o índice de resistência vascular sistêmica empurrando para trás, você gera uma outra força denominada pressão arterial, que nada mais é do que a força exercida por esse conjunto de forças sobre a parede do vaso. Voltando aqui ao nosso índice de resistência vascular sistêmica, ele é medido em dinas por segundo por centímetro elevado à quinta potência por metro quadrado, e a sua variação é entre 1.760 e 2.600. Da mesma maneira, acabei de falar para vocês aqui da pressão arterial, que é uma força gerada entre o inotropismo cardíaco e a resistência vascular sistêmica. E a pressão arterial pode ser mensurada, está aqui em cima, através da multiplicação do débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica mais a PVC. E nós estamos falando aqui de pressão arterial média, porque em medicina intensiva, em medicina de urgência,
a gente trabalha sempre com a pressão arterial média, que é uma pressão que retrata melhor a perfusão dos órgãos. Então, a gente teria entre 82 e 102 milímetros de mercúrio o seu valor normal. Estão entendendo até aí, galera? Então, eu falei primeiro do débito cardíaco, do índice de resistência vascular sistêmica, para explicar a vocês o que é a pressão arterial. Então, toda vez que você tem uma diminuição do débito cardíaco ou uma diminuição do índice de resistência vascular sistêmica, você tem hipotensão, porque essas forças não estão correlacionadas de maneira adequada no sentido de manter a pressão do paciente. É por isso que quando a gente tem hipotensão, a gente tem que pensar em duas coisas fundamentais. Ou o débito cardíaco está insuficiente, ou o índice de resistência vascular sistêmica está muito baixo, como é o caso do choque séptico, do choque distributivo, que inclui sepsis, anafilaxia e choque neurogênico. Seguindo aqui, minha galerinha, aí tem aqui a pressão da artéria pulmonar. Toda vez que nós já analisamos aqui o lado esquerdo do coração, débito cardíaco, índice de resistência vascular sistêmica e pressão arterial. Agora a gente precisa analisar o lado direito do coração. E para você fazer uma análise do lado direito do coração, a gente já falou da PVC, e nós vamos falar aqui agora da pressão média da artéria pulmonar, que também isso pode ser adquirido por ecocardiografia ou mesmo pelo catéter da artéria pulmonar, o catéter de Swan-Ganz. O valor normal é entre 11 e 15 milímetros de mercúrio. E você vai ver na frente a importância dessa medida da pressão média da artéria pulmonar. Dando prosseguimento, outra pressão, que a gente chama de pressões de enchimento, não é? Tudo isso está relacionado com a pré-carga do VE. A pressão de oclusão da artéria pulmonar. O que é isso, Roland? A gente chama de pressão de oclusão da artéria pulmonar ou pressão de oclusão do capilar pulmonar. Mas, na verdade, quando a gente coloca o Swan-Ganz no paciente e que a gente insufla o balãozinho, o fluxo de sangue da artéria pulmonar termina levando esse balão a um ramo da artéria pulmonar e depois ele encunha em um ramo menor da artéria pulmonar. E quando ele encunha e que não consegue mais progredir, ele gera uma pressão que a gente vai verificar do átrio esquerdo do paciente. Então, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, do capilar da artéria pulmonar, nada mais é do que a representação matemática da pressão que está acontecendo no átrio esquerdo do nosso paciente. O valor normal é 12, 8 a 12, para você se lembrar, está tudo 12 por 8, tá bom? Caminhando aqui. Aí, como a gente já falou, do índice de resistência vascular periférico, sistêmico, nós temos que falar para o lado direito do coração do índice de resistência vascular pulmonar, que nada mais é do que a pressão retrógrada à força contrátil que o ventrículo direito está exercendo. Da mesma maneira, segundo a lei de Newton, uma força para frente, o ventrículo direito está exercendo, uma força para trás, que é a resistência vascular pulmonar. O seu valor normal é entre 45 e 225 dinas também por segundo por centímetro elevado à quinta potência por metro quadrado. Observe que, ao contrário da resistência vascular sistêmica, nós tivemos lá uma resistência de 1.700 a 2.600. Aqui, ó, observe com uma resistência bem mais baixinha, 45 a 225. Por quê? Porque a força contrátil do ventrículo direito é muito menor do que o ventrículo esquerdo. Portanto, a resistência vascular pulmonar deveria e é bem menor do que a resistência vascular sistêmica. Essa é uma variável extremamente importante para o entendimento das doenças como SARA, DPLC, tá certo? Doenças intersticiais, enfim, asma. Então, quando você passa a avaliar essa variável, você vai para o entendimento do que está acontecendo na hemodinâmica do seu paciente. Porque às vezes você está com o débito cardíaco diminuído por conta do inotropismo ruim
do lado direito do coração. Por exemplo, o infarto de VD leva, tá certo, a uma diminuição do pré-carga do VE. Então, a gente vai tratar como? Corrigindo o infarto do VD. Então, esse índice de resistência vascular pulmonar é extremamente importante para a gente entender essa variável e como tratar o nosso paciente que está com o lado direito do coração acometido. Seguindo aqui, minha galera, aí a gente tem o índice de trabalho do ventrículo esquerdo, que eu coloquei aqui só para vocês saberem. Isso é uma variável extremamente importante no sentido de você mensurar se o seu coração, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, estão trabalhando de maneira suficiente para gerar um débito cardíaco suficiente. Então, quando você avalia essa variável, às vezes o trabalho está insuficiente e ele leva a você infundir droga no seu paciente, como a dobutamina, no sentido de você aumentar esse nootropismo e aumentar o trabalho, porque o débito cardíaco estará diminuído. Então, só para vocês terem ideia, índice de trabalho do ventrículo esquerdo, da mesma maneira, o índice de trabalho do ventrículo direito segue a mesma parametrização, invocando variáveis do lado direito. Veja aqui, ó, índice sistólico, que é o volume sistólico, vezes pressão, aqui, ó, pressão da artéria pulmonar média, menos a PVC, vezes o volume sistólico, vezes 0,0136, dividido pela área de superfície corpórea. Isso aqui é um constante para tornar essa variável de maneira que possa atender essa unidade de medida aqui, gravitacional por metro quadrado. Tá bom? Continuando, aí nós chegamos na pressão de perfusão. Então veja que a gente falou de débito, a gente falou de índice, a gente falou de PVC, a gente falou de pressão arterial, para a gente chegar na pressão de perfusão. O que é a pressão de perfusão? É tudo que está sendo gerado pelo coração, menos tudo que está sendo represado pelo próprio coração. Então, lembra, força do lado esquerdo do coração gera o inotropismo, mas lá na frente ele vai encontrar uma força contrária, que é a pressão venosa central. Então, toda vez que a gente fala de pressão de perfusão de uma maneira global, nós estamos falando de pressão arterial média menos a pressão venosa central. É por isso que nos pacientes que estão hipervolêmicos ou que têm uma síndrome compartimental abdominal, por exemplo, você diminuir a PVC, tirar líquido desse paciente, pode influenciar na pressão de perfusão. E eu chamo a atenção aqui para a pressão de perfusão renal. Esse parâmetro que eu coloquei aqui é mais ou menos do rim. Para que haja perfusão, para que haja incremento de sangue no glomero renal, no sentido de que haja a filtração glomerular, é necessário que nós tenhamos uma pressão de perfusão de 60 a 80 milímetros de mercúrio. Por quê? Se você tem, às vezes, uma pressão venosa central muito alta, com a pressão arterial um pouco baixa, essa pressão de perfusão vai diminuir, não vai gerar débito para o rim e, consequentemente, vai causar uma injúria renal no seu paciente. Então, cuidado com a demasia de líquidos para o nosso paciente, porque você poderá, com o incremento da PVC, estar diminuindo a pressão de perfusão. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que, na vida, muito, às vezes, é menos. E menos, às vezes, é muito bom. Então, tenham cuidado com essas duas variáveis, a pressão arterial média e a pressão venosa central, para que a pressão de perfusão seja gerada de maneira adequada. E eu fiz questão de colocar aqui a pressão de perfusão cerebral, porque, junto com a pressão de perfusão renal, é uma das mais importantes que tem em medicina intensiva, principalmente quando a gente fala do paciente neurocrítico, que nada mais é do que também a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Isso faz a pressão de perfusão cerebral.
Então, toda vez que você for analisar um paciente que tem um TCE, que tem uma doença neurológica grave, com um HSA, o próprio AVC isquêmico, principalmente os hemorrágicos, você tem que estar ligado na pressão de perfusão cerebral, porque se ela não estiver nesses parâmetros aqui, consequentemente você estará provocando, tá certo, isquemia cerebral para o seu paciente e aumentando ainda mais a pressão intracraniana por mecanismos reflexos. Tá bom, galerinha? Dando continuidade, a gente chega aqui na hemoglobina. Ih, Rolando. Hemoglobina é parâmetro hemodinâmico e como? Olha, a hemoglobina está no centro, eu diria, de todo esse mecanismo metabólico e hemodinâmico que a gente encontra nos nossos pacientes na UTI. Vocês lembram que a hemoglobina ela é que faz o transporte ativo de oxigênio através de uma enzima chamada 2,3-difosfoglicerato. Essa é uma enzima facilitadora para que a hemoglobina pegue o oxigênio. Então, toda vez que você for analisar o exame que acabou de chegar do laboratório do seu paciente, dá uma olhada na hemoglobina, porque às vezes você vai precisar corrigir aquela hemoglobina porque o conteúdo arterial de oxigênio estará baixo. E, por conseguinte, a PO2, o delivery de oxigênio, que não vamos falar mais na frente, também estará baixo. Então, fica de olho na hemoglobina, o valor normal é entre 12 e 16 gramas por decilitro. Não significa, não estou dizendo isso, que a hemoglobina abaixo de 12 você vai ter que fazer sangue para o seu paciente, de maneira nenhuma. Mas você vai ter um olhar especial para avaliar o conteúdo arterial de oxigênio. Falando em hemoglobina, eu coloquei aqui a saturação como segundo parâmetro, porque quando você tem a oxemoglobina, que é a hemoglobina saturada de oxigênio, isso é o gerador da saturação de oxigênio. Então, uma coisa está correlata com a outra. E vocês vão ver mais na frente que tem outra variável aqui que fecha essa tríade de hemoglobina, saturação e pressão arterial de oxigênio. O valor normal da saturação 95 a 99. Ficar de olho porque oxigênio em demasia para o seu paciente é ruim e oxigênio também em pobreza é muito ruim para o nosso paciente. Fechando aqui o ciclo, a gente tem a SVTO2, que é a saturação de oxigênio no sangue venoso, você lembra? Quando eu coloquei o princípio da chegada no átrio das duas cavas, quando você quer um sangue venoso central, você termina colhendo nesse ponto com o catéter inserido ali na junção bicaval. E essa saturação vai variar entre 68 e 72. Vocês vão ver lá na frente a importância disso aqui, dessa variável hemodinâmica, certo? Então, perceba aqui que no sangue arterial, o normal é 95 e 99. Já no sangue venoso, essa variação está entre 68 e 72%. E para onde está indo esse sangue aqui rolando? Essa quantidade de oxigênio? Evidentemente que para a célula. Dando prosseguimento, a gente chega a PaO2. Bom, você lembra da curva de dissociação da oxemoglobina? Então, o ponto crucial é que para uma PaO2 de 60 milímetros de mercúrio, você tem no eixo X uma saturação de oxigênio de 90%. Então, esse eixo de saturação da oxemoglobina de 60 de pressão arterial de oxigênio e 90 de saturação, é que ele mostra que há uma normalidade, tá certo, nessa curva. Toda vez que ela desvia para a direita, a gente tem o desvio para a direita e os fatores são múltiplos. Da mesma maneira, quando desvia para a esquerda, os fatores também são múltiplos. Então, ficar ligado, tá certo, da correlação que existe entre a saturação arterial de oxigênio e a pressão arterial de oxigênio
e a quantidade de hemoglobina que você tem no sangue para que você possa fazer uma correlação e verificar se esse paciente está na curva de dissociação da oxihemoglobina de maneira adequada. Certinho, galera? Então vamos seguir aqui. Depois a gente tem a PaCO2. A PaCO2 é, eu diria, um retrato do metabolismo celular do que o seu paciente está vivendo. Então, quando você vê uma PaCO2 elevada, nós estamos falando em acidose respiratória. Toda vez que nós tenhamos uma PaCO2 reduzida, nós estamos falando em alcalose respiratória. Mas ficar de olho que isso aí está intimamente interligado ao bicarbonato do seu paciente. Vocês vão ver na frente. E o delta-PCO2, que eu vou falar na frente, é uma variável hemodinâmica extremamente importante para você mensurar o real metabolismo celular do seu paciente, se está bom ou não. Então, vejam. Conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio, ele é, como o nome já está dizendo, a quantidade de oxigênio que eu tenho para oferecer à célula que está lá fazendo o seu metabolismo. E ela tem 3 parâmetros para envolver ela. Primeiro de todos, a hemoglobina. É por isso que é a constante mais significativa dessa fórmula que vocês estão vendo acima. É a hemoglobina. Mas também tem uma relação com a pressão arterial de oxigênio, porque lembra que para a hemoglobina pegar o oxigênio é necessário que haja pressão adequada arterial de oxigênio no plasma. E além disso, a outra variável que compõe o conteúdo arterial de oxigênio é a saturação de oxigênio. Então, o conteúdo arterial de oxigênio, nós estamos chegando agora já no epicentro da hemodinâmica celular, tá certo? É no sentido de você verificar se o conteúdo arterial de oxigênio do seu paciente está ou não adequado para que você possa manipular essas outras variáveis no sentido de adequar o conteúdo arterial do seu paciente, que é de 15 a 20 ml por decilitro. Da mesma maneira, o conteúdo venoso de oxigênio também impõe a mesma fórmula, só que do lado direito, ou seja, no retorno venoso do paciente. A gente avalia todas as variáveis do lado direito, no retorno ao coração direito, no sentido de que o conteúdo arterial de oxigênio venoso é importante para você saber qual foi a demanda do seu paciente, conteúdo arterial menos o conteúdo venoso. Então, esse delta aí é o que você está consumindo. O valor normal é de 10 a 15 ml por decilitro. Dando continuidade, aí a gente chega ao índice de delivery de oxigênio. Ou seja, o que é isso, Roland? É a entrega de oxigênio à célula. Então, aqui agora a gente começou a chegar uma das variáveis mais importantes que tem na hemodinâmica. Então, para eu conseguir entregar o oxigênio à célula, vocês já viram lá a questão do conteúdo arterial de oxigênio, que demanda hemoglobina, que demanda pressão arterial de oxigênio, que demanda saturação de oxigênio. Então, no delivery de oxigênio, eu vou trabalhar com 2 variáveis. O índice cardíaco, que vocês já viram o que é, e vou trabalhar com o conteúdo arterial de oxigênio. Então, o delivery de oxigênio nada mais é do que a capacidade do organismo de entregar oxigênio à sua célula para que esse oxigênio, junto com a glicose, tá certo, entre na célula, no ciclo de Krebs e comece a produzir energia. Porque eu estou falando aqui para vocês, estou gastando energia. Vocês estão me assistindo aí, também estão gastando energia. E para que essa energia seja gerada, é necessário que haja
conteúdo arterial de oxigênio, é necessário que haja índice cardíaco, é necessário que haja delivery de oxigênio. Entenderam aí? O valor normal está entre 520 e 720 ml por minuto por metro quadrado. Então, isso aí, gente, é para qualquer ser humano, é para qualquer animal mamífero, essa conta aqui. Por isso que o índice de oferta de oxigênio ele é indexado através da área de superfície corpórea do nosso paciente. Continuando, aí vem o índice de consumo de oxigênio, o IVO2, que nada mais é do que, lembra do conteúdo arterial que nós falamos? Conteúdo arterial menos conteúdo venoso vezes o índice cardíaco vezes 10. Então, o normal é entre 100 e 180. Então, toda vez que você faz essa equação e o seu paciente está com consumo exacerbado ou diminuído, significa que tem alguma coisa com a oferta. Porque a gente não consegue tratar o consumo. A gente conserta o consumo resolvendo a doença de base. Mas se o nosso paciente está consumindo em demasia, é porque a nossa oferta está precária. Entenderam aí? Então, avaliar essa variável é extremamente importante no sentido de você verificar se o seu paciente tem um consumo de oxigênio adequado. Valor normal de 100 a 180 ml por minuto por metro quadrado. Dando prosseguimento, galera. E aí você entra na taxa de extração. O que é a taxa de extração? Imaginemos que esteja saindo 100 moléculas de oxigênio, vamos falar assim de uma maneira básica, de uma maneira matemática, para que vocês entendam. Imaginemos que esteja saindo 100 moléculas de oxigênio do ventrículo esquerdo, sangue arterial. Ou, aí essas 100 moléculas distribuídas por todo o corpo. Evidentemente que o Papai do Céu botou uma quantidade de oxigênio para as células bem maior do que elas necessitam. Então, quando a gente fala do conjunto do corpo humano, do consumo de oxigênio, nós estamos falando que se eu estou te dando 100 moléculas de oxigênio, você vai consumir 30 e vai retornar para o ventrículo direito, para novamente esse sangue ser oxigenado através da passagem pelo pulmão, no episódio denominado hematose, de que você vai retornar 70%. Então, eu vou consumir entre 22% e 30% de oxigênio. Então, essa é a taxa de extração normal de oxigênio. Existem algumas doenças que fazem com que essa taxa aumente muito. Existem outras que faz com que essa taxa diminua. Então, a gente tem que ficar ligado à taxa de extração de oxigênio, porque aí entra uma variável chamada DO2 crítico, que o organismo vai compensando. Toda vez que o organismo vai aumentando o consumo, o organismo vai tentando compensar, tá certo? E chega um momento que essa compensação não é mais possível. É aí que o organismo lança a mão do mecanismo do metabolismo anaeróbico para continuar produzindo ATP e energia. Certinho, minha galera? E aí, ó, vem o tal do lactato. O que é o lactato? O lactato é um produto, quando você pega a glicose e ela vai sendo quebrada para gerar energia, essa glicose é transformada numa molécula chamada de piruvato. E é o piruvato que, através dos mecanismos fisiológicos de entrada e saída na célula, ele entra na célula e, uma vez na presença de oxigênio, ele vai fazer a geração de energia e o produto final da geração dessa energia é produzir gás carbônico e água. E toda vez que você não tem oxigênio suficiente,
termina que esse piruvato não é aproveitado. Por conseguinte, se o piruvato não é aproveitado na célula, ele já é transformado em lactato e esse lactato começa a aumentar. Mas lembrem-se, existem 3 mecanismos que fazem aumentar o lactato. E a principal delas não é a hipoxemia. Toda vez que você pega um lactato elevado, você imagina que esse paciente poderá estar hipoxêmico. Beleza, mas você tem que checar as outras variáveis, principalmente a via glicolítica. O que é isso? Toda vez que eu produzo, tá certo, catecolaminas em excesso, eu termino quebrando a molécula de glicose em piruvato também em excesso. Isso não dá tempo de passar pelo metabolismo celular e termina que aumenta o lactato. Mas, na verdade, o lactato aumentou através da exacerbação fisiológica da via glicolítica. Esse é um mecanismo. O segundo é o que a gente está falando aqui, que é o metabolismo do oxigênio. Toda vez que você não tem oxigênio suficiente para na mitocôndria gerar energia daqueles 32 moléculas de ATP, termina também que o lactato eleva por conta da falta de oxigênio. E o terceiro mecanismo se refere ao clearance de lactato que é feito no fígado. Então, o paciente que tem, por exemplo, uma doença hepática, que tem cirrose hepática, que tem insuficiência hepática, ele não vai lavar o lactato vai estar normal. Nós tivemos um caso recentemente, um paciente teve uma convulsão na UTI, e aí precisou tomar as medidas e tal, e aí fizemos uma gasometria logo após a convulsão. Aí veio lá lactato maior que 15. Isso, para um paciente hipoxêmico, é muito grave. Esse paciente muito provavelmente está morrendo. Aí a enfermeira me perguntou, doutor, o lactato dele pipocou. Eu digo, calma, isso vai baixar daqui a pouco, porque a gente já tratou a convulsão dele, e essa elevação do lactato foi através da via glicolítica, ou seja, houve uma descarga adrenérgica muito grande que a convulsão provoca, e a glicose é quebrada de maneira exacerbada em piruvato, e esse piruvato não consegue entrar na célula e gera lactato, e o lactato sobe assim de maneira abrupta. Então, toda vez que você vê o lactato elevado, lembrar desses 3 mecanismos que podem elevar o lactato, e não pensar tão somente em hipoxemia. Agora, já que você tem um choque, principalmente um choque séptico, que você tem lactato elevado, você tem que imaginar que aquelas variáveis outras que eu citei poderão estar insuficientes para tornar a fisiologia celular do nosso paciente adequada. Entenderam aí, galera? O tal do lactato, o valor normal dele é menor que 1. E tem uma classificação entre 2 e 4 é elevação moderada, entre 4 e 6 é grave, acima de 6 já passa a ser gravíssimo. E eu coloquei aqui o bicarbonato, que é outra variável importante que a gente vê na gasometria, no sentido de que vocês consigam entender de que a PCO2 ela está relacionada com o bicarbonato. Na acidose metabólica, a PCO2 esperada do nosso paciente é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, com a variação de desvio padrão mais ou menos 2. Então, não olha só o resultado que está na gasometria e compara com o valor normal. Você tem que fazer a PCO2 esperada para você verificar se o seu paciente tem uma acidose respiratória concomitante com acidose metabólica ou não. Da mesma maneira, quando você tem uma alcalose metabólica, você tem que somar 15 a esse bicarbonato para você verificar qual é a PCO2 esperada do seu paciente. Então, o bicarbonato é um marcador importante, tá? No distúrbio mais importante que acontece na UTI e no pronto-socorro, que é a acidose metabólica, e você tem que ficar atenado para ver de que maneira você vai conduzir o tratamento dessa acidose metabólica. Existem alguns casos críticos que você pode lançar mão de bicarbonato de sódio, evidentemente prestando atenção nos níveis de sódio desse paciente,
E se o bicarbonato é menor que 10 ou o pH menor que 7,15, e se essa acidose está impactando em risco de vida para o seu paciente, aí você está autorizado. E em alguns casos, a acidose metabólica poderá ter que ser corrigida através de diálise, de diálise do nosso paciente. Bom, chegamos aqui no delta PCO2. E é isso, Rolando. Lembra? O oxigênio vai para a célula e no ciclo de Krebs isso é gerado energia. E o produto final dessa energia, além do ATP, é gás carbônico e água. Gás carbônico e água. Esse gás carbônico no sangue venoso, ele gera uma pressão, que a gente chama de pressão venosa de CO2. E ele no sangue arterial também gera uma pressão. Então, toda vez que a gente tem esse delta alargado, ou seja, maior que 6, que o valor normal está aqui, ó, é menor que 6, a gente pressupõe que o delivery de oxigênio do nosso paciente poderá estar insuficiente. Então, essa é uma variável importante, por quê? Porque quando você pega um delta PCO2 alargado e que o consumo de oxigênio também está aumentado, você tem que ficar antenado que muito provavelmente você vai precisar mexer no delivery de oxigênio do seu paciente. Então, ficar de olho nessa variável, que é extremamente importante e cotidiana. Você faz uma gasometria arterial, está lá PA CO2, e faz uma gasometria venosa, central. Não serve catéter na femoral ou em veia profunda periférica. O catéter tem que estar localizado na junção bicaval, para que você tire esse sangue, e isso é a representação de tudo que está acontecendo no corpo, no cérebro, no crânio, nos membros superiores, nos membros inferiores do abdômen. Então, quando você faz essa diminuição, digamos que a PCO2, a PaCO2, ou seja, a arterial, está lá 35, e você fez a venosa, está lá 50. Tem um delta de 15. Então, fica antenado que isso pode ser que o seu paciente esteja precisando melhorar o delivery de oxigênio. E quando eu digo melhorar o delivery de oxigênio, existem N mecanismos que você pode melhorar o delivery de oxigênio. E você tem que fazer exatamente melhorando aquela variável que melhor se adequa para o seu paciente. Por exemplo, se ele está hipovolêmico, eu vou melhorar o delivery, aumentando a pré-carga, aumentando o volume sistólico, por conseguinte, aumentando o débito cardíaco. E eu aumentando o débito cardíaco, estaria aumentando o delivery de oxigênio. Já se o meu paciente está hipoxêmico, eu vou melhorar essa hipoxemia. Já se o meu paciente tem hemoglobina muito baixa, eu vou considerar fazer concentrado de hemácia para ele. Então, você tem que ver todas as variáveis que estão à sua frente e de que maneira você vai melhorar a oferta de oxigênio para o seu paciente para que o lactato dele não venha a ser exacerbado. Entenderam aqui, galerinha? E por fim, ó, a ETCO2, ela vem ganhando campo. Por quê? Porque é uma variável extremamente importante e de fácil mensuração. Eu ponho lá a capnografia do tubo do meu paciente, e isso aqui só vale para os pacientes que estão em ventilação mecânica, e fico acompanhando essa TCO2, que varia de 35 a 45. Mas você analisou as outras variáveis, vamos supor. E aí o delta PCO2 realmente está largado, está certo? E você olhou a cava, olhou a VTI, olhou que o débito cardíaco dele pode estar diminuído. E aí você quer fazer uma prova de volume, de responsividade ao volume para esse paciente.
Então, você pode infundir uma alíquota de 250 ml e verificar se a TCO2 eleva em 5 milímetros. Digamos que você tem lá 40. Aí você fez a prova de volume, foi para 45. Então, isso é um parâmetro extremamente importante para a condução de que esse paciente poderá realmente estar responsivo ao volume e o volume ser o tratamento adequado para a melhoria do débito cardíaco do seu paciente e, por conseguinte, melhorar o delivery de oxigênio. Entenderam aí, gente? Então, essa é uma variável hoje que você não pode desconsiderar na UTI, principalmente naqueles pacientes que estão graves e que você tem dúvida se o volume vai melhorar a performance do débito cardíaco e, por conseguinte, a performance do delivery de oxigênio. E aí, galerinha, nós chegamos a esse slide, para mim é fantástico, né? Porque a gente percebe que todo o metabolismo ele é originário do controle cerebral, tá certo? Que movimenta os pulmões e do outro lado nós temos os rins. Eu chamo isso aqui de equação da vida. Por que equação da vida? Porque o pulmão e o rim, eles são parceiros, né? Eles são irmãos. Toda vez que o pulmão necessita, o rim, não, vamos lá, vou te ajudar. Toda vez que o rim necessita, o pulmão, não, vou tentar te ajudar. Então, esse equilíbrio aqui, toda vez que você tem CO2 exacerbado mais água, ó, na presença da anidrase carbônica, você gera ácido carbônico e libera um radical de H+, e bicarbonato. Esse H+, que está aqui, ó, é que é o vetor da construção da sua acidose metabólica. Então, ou da acidose respiratória. Então, toda vez que você fala de pH baixo, você está falando da elevação de íons H+, no sangue do nosso paciente. E o rim e o pulmão tentam compensar isso de maneira, tá certo? Fisiopatológica, mas às vezes eles não conseguem. Aí é que entra, tá certo? O médico e a equipe de saúde, os fisioterapeutas, no sentido da gente fazer um equilíbrio dessa equação para que a gente volte à homeostase do nosso paciente. Então, printem aqui esse slide, porque ele é show de bola. E a equação também é verdadeira ao contrário. Toda vez que você tem um excesso de bicarbonato, tá? Na presença de H+, o ácido carbônico é transformado em água e CO2 e ele é expelido pelo pulmão. Da mesma maneira que o bicarbonato é expelido pelo rim. Então, quando você vê uma acidose metabólica, que seu paciente tem um bicarbonato muito baixo, significa que esse bicarbonato está sendo consumido para gerar CO2 e ser expelido pelo pulmão. E toda vez que você tem CO2 muito alto, tá certo? É por isso que os pacientes, vamos supor, que tem DPOC, que tem uma concentração de CO2 mais elevada, eles têm bicarbonato também alto. Por quê? Porque eles são os famosos retentores crônicos. Tá bom? Então, esse slide aqui é para vida. Vejam os detalhes. E, por último, eu coloquei aqui os Swan-Ganz, porque os Swan-Ganz, há um tempo atrás, achou-se que ele estaria sendo abandonado por conta da dificuldade de passar. São poucos colegas que sabem passar os Swan-Ganz e pouquíssimos colegas que sabem interpretar as variáveis dos Swan-Ganz. Eu digo sempre, se você não sabe o que procura, você vai encontrar e não vai interpretar o que você achou de maneira adequada. Mas o Swan-Ganz continua sendo uma excelente ferramenta no seguinte, no contexto de conduzir os pacientes hemodinamicamente instáveis
para que você possa ter uma interpretação global do que está acontecendo com o seu paciente e tomar a decisão de maneira adequada. Então, ele consegue mensurar a pressão da artéria pulmonar, sistólica e diastólica, e fazer a pressão média. Ele consegue mensurar a PVC, a pressão do átrio direito, a pressão de oclusão do capilar pulmonar, ver o volume sistólico, débito cardíaco, índice cardíaco, mensurar a resistência vascular sistêmica, a resistência vascular pulmonar e lhe dá também a saturação mista de oxigênio. A saturação mista de oxigênio é mais ou menos a saturação central acrescido, tá certo, do metabolismo do coração. Então, toda vez que você pega sangue na artéria pulmonar, você está pagando o conteúdo que veio bicaval, mais o conteúdo, tá certo, do que aconteceu no coração. Porque o retorno venoso do coração ocorre ali no início da artéria pulmonar. Então, quando você pega sangue venoso misto, você termina atribuindo de que essa variável é 5% a mais do que seria o corpo todo. Então, se nós temos uma saturação venosa central para o corpo todo de 70%, quando você faz uma saturação venosa mista, o normal que você poderá encontrar será de 65%. Então, galerinha, eu quero muito agradecer a vocês, tá certo? Por terem ficado comigo aqui até esse momento. Dizer a vocês que eu gostaria muito que vocês curtissem, deixassem o like para esse vídeo. Vejam que é complicado você fazer um vídeo como esse. Você tem que estudar, você tem que revisar, você tem que editar. E também se inscrever no nosso canal. Nosso canal está crescendo muito, graças a Deus, graças a vocês. E também no sentido de acionar o sininho para que novos conteúdos possam chegar até vocês. E também não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus colegas, com os estudantes de medicina, os futuros médicos. Enfim, quero deixar um abraço a todos aqui e dizer a vocês que vocês saberem interpretar as variáveis hemodinâmicas é tudo de bom, porque quando você vê um paciente grave na sua frente, você sabe de que maneira você vai conduzir, você vai juntar os diversos pedacinhos, o ultrassom, mais o eco, tá certo? Mais a gasometria, mais o eletrocardiograma, mais os exames laboratoriais, no sentido de que você possa juntar todas essas informações e conduzir seu paciente de maneira melhor possível. E lembrem-se que os números são os números. O mais importante é o seu paciente. É tocar no paciente, sentir o calor da pele dele, tá certo? Quando é possível, conversar com o paciente, conversar com a família para você ver de que maneira aquelas doenças surgiram. Enfim, o paciente é o paciente. As variáveis hemodinâmicas são importantes no sentido de você colaborar com a interpretação clínica que você está vendo do seu paciente, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.